Hello! E aí, quer falar inglês? So let's go! Eu sou a Teacher Nani e hoje eu vou te ensinar como você vai trabalhar com vídeos ou músicas de maneira ativa para desenvolver o teu aprendizado. Por que eu digo de maneira ativa? Muita gente fala, precisa assistir filmes, séries, ouvir músicas em inglês para poder desenvolver o teu inglês. Sim, precisa, só que você ficar parado e simplesmente esperar o conhecimento vir do universo, né, e penetrar os seus neurônios e fazer as nossas sinapses funcionarem, não vai acontecer assim, tá? Então a gente realmente precisa de uma maneira efetiva que vai te ajudar a desenvolver tanto o teu listening, quanto o teu speaking, quanto o teu writing, né? Por quê? A gente fala muito de falar bem, porém, é muito importante a gente saber ouvir bem para poder falar. Então, a nossa referência tem que ser ouvir bastante para conseguir entender e falar. Só que não é só ficar ouvindo. Claro que se você tiver oportunidade no teu trabalho, no caminho para o trabalho, ou durante o dia, nos seus afazeres, você está ouvindo músicas em inglês, está ouvindo notícias em inglês, ainda que você não compreenda, é legal, é bacana porque você está fazendo o teu cérebro se habituar a esse idioma para não ser uma coisa tão estranha. Porém, só você ficar ouvindo exigiria uma quantidade, uma exposição tão alta, né, que a gente não consegue atingir e também não consegue atingir um nível de qualidade ainda com uma exposição muito alta. Então, a dica de hoje é para você usar pouco tempo e ser muito produtivo no sentido de aprender e desenvolver o teu listening e melhorar o teu speaking, writing também e reading também, por que não? A tua leitura, todas as competências. Vamos lá, então, sem mais delongas, o que a gente vai fazer? Bem, primeira coisa que você vai fazer é você vai selecionar um trecho de vídeo ou uma parte de uma música que você goste de, no máximo, 30 segundos, tá? Então, você vai falar assim, não, mas 30 segundos? O que eu aprendi em 30 segundos? Nossa, um universo de coisas, vou te explicar como. Então, o primeiro passo é você realmente selecionar este trecho, tá? Então, vou colocar aqui, ó, selecionar um trecho de aproximadamente 30 segundos, tá? Isso você precisa fazer antes de começar. Então, 30 segundos é mais ou menos o quê? O refrão de uma música, né? 30 segundos é, sei lá, um diálogo, uma introdução de uma série, o início, a parte antes da abertura, às vezes, da série, né? Tem 30 segundos, 45 segundos no máximo, tá? Então, vamos lá. Feito isso, você escolheu o trecho que você vai utilizar, você vai pegar. O primeiro passo realmente efetivo é você ouvir. Simplesmente ouvir. Então, você vai pegar esse trecho e você vai ouvir. Não é nenhuma vez só? Bem, depende do tempo que você tem disponível. Se você tiver coisa de meia hora, 40 minutos disponíveis, você pode ouvir várias vezes. Se você tiver 15 minutos, ouve uma única vez, tá? E os próximos passos vão te ajudar. Então, esse é um exercício excelente para se você tem pouco tempo ou se você tem um pouquinho mais de tempo, do mesmo jeito você pode usar essa atividade, tá? Então, primeiramente, você vai ouvir. Você ouviu aquilo ali? Nani, o que eu preciso fazer? Somente ouvir. Presta atenção. Não ouve com o celular na mão, não ouve, né? Tenta focar esses 30 segundos com bastante atenção, até mesmo para o contexto, se for um vídeo ou série, para o contexto do vídeo. Se você estiver trabalhando com música, você pode assistir ao clipe. Você bota no YouTube e você coloca o clipe e assiste, né? Porque o contexto vai te ajudar a compreender muita coisa também. Essa é a primeira parte. A segunda parte, você vai ouvir novamente, só que você vai acrescentar a legenda, tá? No que isso vai te ajudar? Legenda in English, tá? Em inglês. Vai ajudar a você decodificar alguns dos sons que você identificou inicialmente. Então, às vezes a gente ouve um but I don't wanna, but I don't wanna, but I don't wanna. O que é isso? E aí, num segundo momento, quando você vê escrito, você vê que é but I don't want to. E a pessoa falou but I don't wanna. Então, vou até escrever esse trechinho aqui, né? Só para dar um exemplo. But I don't want to, mas eu não quero. Sei lá, digamos que isso aqui é um meio de frase, uma coisa que eu inventei aqui agora, só para você poder perceber o quanto as palavras
se juntam, né? Os sons acabam sendo ficando muito unidos. Isso é o que a gente chama de connected speech. Você não precisa lembrar dessa expressão, é só para você saber. Mas a diferença entre o que você ouve e o que você vê escrito é muito grande no inglês, porque o inglês é uma língua não fonética. Fone, ouvir, é uma língua que não é fonética, ou seja, o que você vê escrito não é necessariamente o som que você ouve. O português é uma língua fonética. B com A faz ba, B com E faz be. E é isso, né? Inglês não é bem assim. Você tem um but I don't want to, né? E fica but I don't wanna. A gente também faz essa união de sons em português. Só que não é dessa maneira. A gente não transforma tanto as palavras como em inglês. Então, esse é um grande diferencial, tá? Então, como você ouviu na primeira vez, de repente a pessoa falou but I don't wanna, e na segunda vez, com a legenda em inglês, você vai identificar que, na verdade, a pessoa disse but I don't want to. Novamente, você pode repetir essa etapa quantas vezes você quiser, mas sempre dentro do mesmo trecho. Se for música, o refrão ou o trechinho que você escolheu. A terceira parte que você vai fazer é ouvir, né? E você vai tentar escrever. Então, você vai ouvir sem legenda e você vai escrever. Você vai escrever em inglês, tá? Do jeito que você está ouvindo. Nani, mas eu não sei escrever. Eu vi até escrito, né, no segundo passo, mas eu não lembro. Não tem problema. Vamos usar esse exemplo aqui do but I don't wanna. A pessoa fala but I don't wanna. No segundo passo você viu que está escrito but I don't want to. Mas no terceiro passo que você tirou a legenda e você vai tentar transcrever, você não lembra, né? Como é que está escrito. Você lembra que tinha but I don't wanna, sei lá. Não tem problema você escrever assim. Escreve o melhor que você conseguir, mas não deixa de escrever mesmo que sejam somente sons. Isso vai ajudar a trazer uma conscientização fonética, né? Ou seja, você vai ficar mais consciente em relação aos sons. Porque a gente tem aqui want to, muito comumente em inglês, virando wanna, por exemplo. E o don't, em inglês também, principalmente em inglês falado, né, nas grandes capitais dos Estados Unidos, como wrong. Então, isso vai te trazer uma consciência, né? Uma percepção de como esses sons mudam e eles mudam dentro de um certo padrão. Então, você vai ficar mais familiarizado. Por isso é importante você escrever qualquer coisa. Sejam as palavras que você tenha entendido, se você souber como é que escreve. Se você não souber, escreve o som, o mais próximo que você conseguir, tá? O quarto passo, então, assim, só voltando aqui nesse terceiro passo, você tem que ouvir e pausar. Você não vai ouvir os 30 segundos direto e tentar gravar. É aula de inglês, né? Você precisa estudando inglês, não estudando, fazendo jogo da memória, né? Então, não precisa você tentar gravar o trecho todo. Você ouve um trechinho bem curtinho, um segundinho, dois, para, escreve, ouve mais um segundinho, para, escreve. Essa etapa leva bastante tempo. Então, por isso que eu disse que você precisa de pelo menos 15 minutos, mas você pode estender para 30, 40 minutos, dependendo da quantidade de repetições que você vai fazer, tá? Então, vamos para o passo 4. O passo 4, você vai ouvir ou assistir, né? Todos esses passos que eu estou falando em ouvir, se for um vídeo, se você estiver assistindo ao clipe, ou uma série, um filme, você pode assistir. Então, pode substituir esse ouvir por assistir, né? Dependendo do que você estiver fazendo. E você vai corrigir a sua transcrição. Então, você vai voltar com a legenda em inglês e vai conferir o que você escreveu, tá? E aí você vai tentar conferir, e assim, esse é um momento importante. Eu sugiro que você não apague. Não apaga o que você tiver feito de errado. Eu sempre sugiro, né? Eu gosto muito de papel, né? Então, assim, ó, tenho um fichário, né? Eu trabalho somente com aulas online, porém, eu gosto muito de escrever algumas coisas à mão, tá? Porque fica melhor fixado, e isso não é só velhice da minha parte, realmente existem estudos comprovando isso. Porém, a minha sugestão é para você organizar, né? A maneira que você vai fazer isso
se você realmente seguir a minha ideia de você usar um caderno, um fichário ou algo que você vai escrever à mão, tente escrever primeiramente numa folha pautada, que é aquela folha de linha, né? Que eu estou pegando aqui para te mostrar. Ó, vai pegar uma folha pautada, uma folha com linhas, né? E seja no caderno ou no fichário. Por que essa folha com linhas, né? Ela vai te ajudar a se organizar. A minha sugestão é que você escreva e a cada linha você pule duas. Poxa, Nani, tá parecendo minha tia do primário, cara. Que isso? Falando pra pular linha. Tia, é pra pular linha. É, pra pular linha. A tia Nani diz. Tia Nani mandou. Pula duas linhas. Por quê? Você vai escrever o que você ouviu numa linha e aí você vai pular duas linhas para você deixar a sua correção, ok? Então, assim, você vai corrigir nas outras linhas. Não apaga o que você já escreveu. Porque esse processo de você consertar aqui abaixo vai gerar aprendizado. Se você apagar, você não vai lembrar onde você errou, tá? Então, é interessante que você deixe escrito a forma errada. E aí você vai copiando aqui abaixo a forma correta e vai comparando, né? Então, escreveu numa linha, pula duas, escreveu numa, pula duas. Nesse passo 4, você volta nas linhas em branco e vai fazendo a sua correção, ok? Então, esse é o passo 4. E o passo 5 é você ouvir. Aí é com você. It's up to you, tá? É com você. Você pode ouvir com a legenda ou sem, né? Se você ainda estiver com muita insegurança ou estiver num nível muito inicial, você pode ouvir ou assistir com a legenda em inglês. Se você já estiver num nível que você consiga, né, só ouvir e já entender mais ou menos o que está sendo dito, tira a legenda. Só que o que você vai fazer? Ouvir e repetir, tá? Então, você vai fazer um exercício de mímica aqui, né? Você vai realmente imitar o que o falante está dizendo e como ele está dizendo. Então, digamos que seja né, um inglês bem, digamos assim, malandreado, um inglês bem, né, bem espontâneo, e a pessoa tenha dito desse jeitinho que eu falei, oh, but I don't wanna. Você não vai falar but I don't want to, por mais que você esteja lendo ou você já tenha lido e saiba que é isso. Você vai falar exatamente do jeito que a pessoa falou. E quando eu digo exatamente, não é só a pronúncia, é a entonação também. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção no inglês, né? Às vezes as pessoas falam assim, parece que o inglês está sendo cantado. E é por isso que às vezes atirei o pau no gato em inglês, soa lindo, as pessoas choram, e às vezes você ouve a música não está falando lé com cré. Por quê? Porque inglês tem essa sonoridade gostosa, boa, né? É uma língua melodiosa. E também ela já é falada com muita modulação, né? Então você tem que prestar atenção nisso e tentar repetir igualzinho. Então, se a pessoa falou, but I don't wanna, você vai falar igualzinho, but I don't wanna, fazendo. Mas se a pessoa falou assim, but I don't wanna, você vai falar igualzinho. Você vai imitar realmente, fazer uma mímica, né? Um espelhamento dessa fala. Para quê? Você precisa treinar o teu cérebro para falar de uma maneira mais espontânea. Não é só você saber as palavras e as frases e a ordem, né? Vamos lá, vou te dar um exemplo dessa mesma frase, but I don't wanna, né? Esse trechinho, né? Digamos, eu posso falar, but I don't wanna. Você pegou a minha pronúncia, é uma pronúncia que está sendo falada de uma maneira bem próxima, né, ao que seria o natural de um falante, digamos, nativo dos Estados Unidos. Porém, ela está sem vida, né? É uma frase que ela não transmite nada. Só o conteúdo realmente das palavras, né? Agora, se eu falar assim, oh, but I don't wanna. Tá vendo que eu fiz um but I don't wanna? Eu modulei, né, a entonação daquilo que eu queria falar para poder transmitir uma outra intenção. Então, isso é muito importante, não são só as frases, as palavras, mas o jeito com que você fala, né? Em português, né, tem até os vídeos que brincam com isso. Olha, minha voz em português e minha voz em inglês, minha voz em espanhol. Por quê? Porque o jeito de falar, ele passa não só pela
por como a língua soa, mas por como você modula, né? Por exemplo, algumas línguas, como o mandarim, por exemplo, você não faz essa modulação, né? Muitos idiomas orientais não trabalham com isso. Eles são chamados de flat, né? Então, você vê que essas pessoas, elas vão ter mais dificuldade não para falar a língua, mas para fazer, por exemplo, uma pergunta, né? Do you wanna go? Você quer ir? Eu não posso falar do you wanna go? Ou do you wanna go? Do you wanna go? Não. Do you wanna go? A pergunta, ela tem essa subida, né? Essa subidinha. E para essas pessoas vai ser um pouco mais complicado porque a língua nativa deles não compreende essa característica. Então é importante que você realmente imite, tá? Seja se você estiver com a legenda lendo ou se você estiver sem legenda, você ouve e tenta imitar o som. Eu sugiro sem legenda, que assim você foca bem mais no som do que a maneira com que está escrito, porque focar na maneira que está escrito já foi nos passos, já aconteceu nos passos anteriores, né? O que você pode fazer aqui também é inverter o quinto passo com o terceiro, trocar, né? Colocar aqui quinto, terceiro, quarto. Se você quiser, enfim, não muda o quanto você vai aprender, tá bom? Esses 5 passos podem ser feitos dentro de um mesmo dia, se você tiver de 15 a 20 minutos ou mais. Ou você pode fazer um passo por dia, e veja que são 5 passos, então você pode dedicar ali 5 minutos do seu dia, 10 minutos do seu dia, 5 dias da semana, fazendo alguma atividade ativa e produtiva em relação a treinar o teu listening do inglês, né? Então você pode fazer isso um passo por dia. Você pode fazer 2 passos num dia, 2 passos no outro, né? É uma maneira de você ter o que estudar. Às vezes a gente fica assim, o que eu vou estudar? Preciso estudar, mas o que eu vou estudar? Pode fazer isso aqui. Você pega uma música que você gosta, e aí não precisa ser uma música lenta, fácil, pode ser qualquer música, pode ser Eminem, né? Se você tiver coragem, não tem problema, desde que seja um trecho curto, um refrão, como eu sugeri, tá bom? Então, quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui o comentário se você gostou desse vídeo, dessa dica, se você já praticou, se te ajudou, ou se você tem alguma outra dica que te ajudou no teu processo de aprendizado de inglês, ou qualquer outra dúvida, pode comentar aqui. Eu estou sempre respondendo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, todo lugar eu estou por aí para ajudar vocês, ok? Fica a dica e let's go!